E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam, porque eu estou ótimo, estou maravilhoso nessa animação que foi espetacular. Venderam como continuação da série dos anos 90 e é uma continuação dos anos 90. Passou um aninho, mas está perdoado, foi uma continuação direta, muito bom. Ah, como a Marvel precisava, não só de X-Men, né, na verdade, que a gente tem falta, sente falta dos X-Men. A Marvel abandonou os X-Men nos últimos anos aí, mas não é só isso, a Marvel estava precisando de um produto novo mais ou menos, mas você entendeu? E assim, que desse um frescor, uma coisa assim, que desse a emoção de ver, e foi isso que eu senti, ó. E vou te contar, escorreu aquela lágrima aqui, ó, e assim umas 2 ou 3 vezes. E a última vez que tinha escorrido lágrima pra mim, a coisa da Marvel, foi lá nos 2 filmes dos Vingadores, né, Guerra Infinita e Ultimato, porque de lá pra cá, não que só foi coisa ruim, mas assim, nada que tivesse mexido tanto com a minha emoção quanto foi esse X-Men. Muitas cenas de ação muito boas e principalmente, né, aquela novelinha que é X-Men. Gente, X-Men, no fundo é uma novelinha, porque de maneira geral o super-herói você fica assim, nossa, esse super-herói, como ele pode usar os poderes dele para poder resolver esse problema? E os X-Men não é meio assim, eles têm os poderes, mas eles têm as fragilidades de cada um e a história de cada um, e isso aqui é muito bem representado. Aliás, isso não é novidade, né? X-Men, a graça de X-Men sempre foi essa, isso que causou o crescimento dos heróis nos quadrinhos, e essa série é uma ótima adaptação direta dos quadrinhos. Houve outras animações dos X-Men, mas nenhuma tão fiel aos quadrinhos como essa dos anos 90, que é o que trazemos nessa daqui dessa vez. E como ela segue os quadrinhos, se você não leu quadrinhos, esse aqui é um problema, vamos dizer assim, dessa série, que eu acho que você vai ficar perdido. Tem coisa que tá acontecendo ali, tem gente que aparece, você fica assim, hã? Por que tá aqui? Quem que é esse? E aí, quem já conhece os quadrinhos, né, já tá bem mais familiarizado com essas coisas de X-Men. Ou seja, isso prejudica para quem tá novo, mas é uma escolha criativa que privilegia a galera fã, que gosta, que curte mesmo. Eu me incluo nesse povo aí, né? E aí foi uma escolha deles, mas que precisa mesmo dar o agrado pros fãs, porque os fãs mesmo, raízes de Marvel, estão meio deixados na mão de uns tempos pra cá. Então assim, ó, vamos fazer um negócio pro fã, vamos fazer o fã, tem que fazer essa série bombar, né? É um nicho, mas um nicho de tanto o nicho gostar e falar bem, pelo menos essa é a expectativa, né? E que merece, porque a série tá excelente. Então de tanto o fã falar bem, o fã espalha para outras pessoas que não são fãs. É uma outra forma de você espalhar, aumentar o público. Ao invés de você fazer uma história voltada pro público, você faz uma história voltada pro nicho e faz o nicho espalhar ali. São duas visões de negócios diferentes. E como fã, eu fiquei impressionado de como mostraram de fato como representaram essas coisas humanas dos X-Men. Por exemplo, eles jogando basquete lá, né? Tem até na animação antiga, assisti esses dias, na hora que eles são chamados por uma equipe, o Wolverine vai e desliga um despertador, que tem que acordar para poder ir fazer a missão. Essas coisas humanizam os X-Men exatamente numa série onde existe a discussão entre humanos e mutantes, né? É para mostrar que os X-Men são mais humanos do que os humanos pensam que são. Então esse dilema de humano e mutante tá aqui, tudo aqui bonitinho, não tem novidade nenhuma, né? Assim, para quem tá lá revoltado, tá na ONU, do protesto, os mutantes são péssimos e a função dos X-Men é mostrar que, ó, tem mutante ruim, mas tem mutante bom também, que é mais ou menos o que acontece no nosso mundo, não com mutantes. E não basta acontecer só coisa de quadrinho, não, acontece coisa demais. Gente, no comecinho lá, assim, pô, a Jean tá grávida, e agora o que vai acontecer? Ciclope vai sair, Ciclope vai ficar, a Jean tá não sei o que. Aí passa um pouquinho, tem o povo lá, naquele pessoal lá, que tá querendo matar os mutantes. Aí depois um pouquinho tem a Sentinela, com o molde mestre da Sentinela, e depois volta um pouquinho, já tem o julgamento, o Magneto Storm, meu Deus, o Magneto tá com os X-Men, e já é o julgamento, e depois a Tempestade, e tem o poder, e o Manjo Solar tá chegando na equipe também, né? Tem que apresentar mais 2 personagens, o Bispo e ainda o Morpho, que assim, eles fizeram parte das temporadas passadas, mas aqui eles são membros efetivos da equipe, e é muita coisa acontecendo, e vários ritmos frenéticos aí. Eu achei assim, podia ter menos um pouquinho, assim, eu citei aqui, sei lá, 7, 8 coisas, se tivesse 4, 5 coisas dessas, tava melhor pro andamento, mas pelo jeito vai continuar assim. Dizem que daqui pra frente continua assim, mas tá bom, tô reclamando. E se eu tava com saudade do X-Men, mais saudade ainda, eu estava de ver um Ciclope de verdade. Ah, gente, ó, fãs do Ciclope podem comemorar, porque finalmente o Ciclope tá digno de Ciclope mesmo. Ele chega fodástico mesmo, eu falo assim, não, Ciclope mesmo chega, não é só o Ciclope, não é só raio de olho, né? É raio de olho, mais inteligência, mais tática, mais artes marciais. Ele é muito bom, personagem excelente, mas aí, né, gente? Aí passou um pouquinho, falou assim, Jean, você tá grávida, terei que sair, terei que me afastar. Eu falei assim, uma alegria de pobre dura pouco mesmo, né? Eu tô lá felizaço com o Ciclope, rapidinho já vai sair, né? E aí, eu lembro que a gente já teve a animação chamada Wolverine e os X-Men, que o Ciclope, que é o líder, se afastou, né? Como será os X-Men sem Ciclope? Eu falei assim, pronto, sai Ciclope, vai ficar de líder a Tempestade, como já foi nos quadrinhos também. Tempestade fodástica também, mas passa um pouquinho, já tá a Tempestade fora também, né? Ele em casa.
Muito embora uma das fases que eu mais gosto dos quadrinhos é essa daqui, ó, que não tinha Ciclope, nem Jean, nem a equipe clássica, era só os novos, vamos dizer assim, X-Men. Não tinha ele, mas depois ele volta, tal, não sei o que. Mas tudo bem, pelo menos mostrou ele fodástico, e outro que foi mostrado fodástico também, é claro, o Wolverine. Só que dessa vez, graças a Deus, deixaram o Wolverine um pouquinho de lado. Ele aparece como Wolverine, nervosinho de sempre, maravilha, sem nada a reclamar. Só teve um pouquinho menos tempo de tela, que pra mim tá ótimo, não contra o Wolverine. Mas, gente, o Wolverine já é o Wolverine, ele não precisa de mais apresentação, né? Ele não precisa de aparecer mais, de mostrar, ó, como que esse Wolverine é foda, o que ele faz com essas garras. Não precisa, todo mundo já sabe quem que é o Wolverine mesmo, ele já tem o espaço dele cativo, então assim, certamente vai ter episódio pra ele poder brilhar, né? Mas esse aqui, pelo menos esses dois primeiros episódios, tá mais pro Ciclope brilhar e, claro, a Tempestade que chega como nível ômega, até isso é mencionado, né? Quando eu falo coisa de quadrinho, esse é um exemplo de falar que é nível ômega, vai lá saber o que é nível ômega, né? Mas se você não sabe, ó, os mutantes têm níveis, né? E o último nível mais fodástico de todos é esse tal nível ômega que é mencionado na série. E falando em equipes, com Tempestade ou sem, Ciclope ou sem, temos aquela ótima referência aparecendo lá no quadro, a equipe original dos X-Men com Fera em forma humana ainda, né? E o que eu gostei não é o fato de aparecer aquele quadro como a equipe era, mas aquele quadro já tinha aparecido na saga de Fênix que se passa na terceira temporada. E o que não falta foi trabalho em equipe. A outra melhor coisa de X-Men, aquela cena deles descendo do avião, aquilo é muito X-Men, que cena sensacional, principalmente porque na primeira missão da nova equipe dos X-Men, se você ler lá a nova Gênesis, a segunda Gênesis dos X-Men, na primeira missão eles também já pulam do avião e um segura o outro, tá? É certo que lá não é o Ciclope que cai com raio pra baixo, que eu achei essa cena fodástica mesmo, mas quem cai de ponta no chão é o Colossus. Agora, uma coisa que eu tenho que mencionar aqui, nem é tão culpa da série não, mas culpa da dublagem, que mantiveram alguns dubladores, os que foram trocados, né? Foram trocados bem. Eu achei a voz da Tempestade sensacional, eu assisti dublado, mas aqui eu preciso fazer um comentário aqui que a dublagem da Vampira, senhor, ficou muito ruim, coitada. Não, às vezes nem é culpa da dubladora, né? É culpa da equipe de produção que colocou aquela dubladora para fazer a Vampira, sendo que a dubladora original falou que refez o teste para poder ser Vampira e não aceitaram, ela não passou no teste para colocar essa voz que foi. Sinceramente, essa voz da Vampira ficou podre, mas a voz do Ciclope ficou excelente, da Tempestade, como eu falei, ficou boa, a redublagem do Wolverine, já era o dublador de Wolverine de outras animações, também ficou bom demais, tá ótimo, é só essa ressalva da Vampira aí. E falando das referências da série antiga, né, a abertura é exatamente a mesma, só que reanimada com novos efeitos, o que eu achei muito bom, e colocando também novos personagens, e aliás, do primeiro pro segundo episódio, também tem uma diferença, que já aparece o Magneto na abertura, coisa que não tinha no primeiro. Agora, o que me surpreendeu positivamente nessa história foi o roteiro, coisa que a Marvel tem pecando muito, a ideia de você conectar os assuntos e fazer eles serem entrelaçados durante a trama, quer dizer, você acompanha a história que quando chega lá no final, ela se concretiza em momentos específicos. E eu tô falando aqui de, por exemplo, duas coisas. Uma delas é a conversa interessante que a Tempestade tem com a Jean, né, falando de ser humana, nunca vi como é que é ser humana, tal, aquele diálogo é muito bonito, e aí chega lá no fim do segundo episódio e a Tempestade perde os poderes, é exatamente o que ela tinha falado, conversado com a Jean. Eu achei isso muito bem criativo, melhor do que simplesmente ela perder o poder, colocar o diálogo para sentir o peso da perda daquele poder. E a outra coisa é que a Jean grávida, ela vai ficando grávida, eu achei que ela podia ficar grávida mais, tem pelo menos uns 5 episódios, né, mas não, já no segundo episódio teve o bebê dela lá, só que o nascimento do bebê é exatamente no momento do discurso do Magneto. Eu tentei proteger, né, meu povo dos monstros, de você está querendo proteger o seu povo dos nós monstros, enfim. Durante aquele discurso é a hora que o bebê da Jean nasce. Isso que eu falo que é muito bem montado, e é isso que faltou nos filmes da Marvel recentemente, essa história bem intrincada uma coisa com a outra, né? Essa coisa de construir uma história, por exemplo, o nascimento do menino da Jean tá desde lá do começo e você vai criando aquele bebê junto, né? Você, nós vamos sair, nós vamos ter uma vida, tal, não sei o quê, e aí você, junto disso, você vai criando a história dos mutantes, do negócio de Magneto, até chegar no fim, quando os dois culminam juntos, acontecendo juntos. Isso faltou muito nos filmes da Marvel. Devia chamar o escritor que foi demitido uma semana antes da estreia, né? Chama ele de volta porque o negócio ficou bom. Só que essa série tem coisa demais pra gente poder falar. Eu vou fazer ainda 2 vídeos falando de personagem por personagem, do que eu achei dessa nova representação e também quem é aquela Jean Grey que aparece no final. Um grande abraço, comenta aqui se você gostou, até mais.